O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. O discípulo missionário alimenta-se diariamente da palavra do Senhor, porque é justamente na palavra do Senhor que ele encontra o sustento para a sua fé. E é através da palavra que ele adquire o conhecimento da pessoa do próprio Jesus. E ele conhece a vontade do Senhor. Portanto, cada dia nós devemos nos aproximar da palavra de Deus e nos alimentar dessa palavra, alimentar a nossa vida de fé, a nossa caminhada de cristãos, de discípulos missionários. Jesus, para implantar o reino de Deus, ele quis contar com a colaboração de homens e mulheres. Por isso chamou apóstolos, os 12 apóstolos, e também outras pessoas, os discípulos, que foram enviados por ele para anunciar a boa nova, o evangelho da alegria, como nos diz o Papa Francisco. E entre estes chamados, entre os apóstolos, sobressai a figura do apóstolo Paulo. Paulo, que foi chamado depois por Jesus, depois da volta de Jesus aos céus, ele aparece para Paulo e o chama para o seu serviço. E Paulo se torna um apóstolo fervoroso, um apaixonado pela igreja, apaixonado por Jesus Cristo, e dedica toda a sua vida, todas as suas forças, todas as suas energias no anúncio do Evangelho. E ele sai pelo mundo de então, anunciando o Evangelho, constituindo comunidades. Paulo era um homem zeloso, que amava a igreja. Por isso ele constituía comunidades de cristãos, deixando um responsável pelaquela comunidade, ou alguns leigos, e constituía também presbíteros para organizar, para dirigir a comunidade. E nós ouvimos hoje nesta leitura da carta de Paulo a Tito, como ele faz algumas recomendações a Tito, que ele chama de meu legítimo filho na fé comum. Ele diz que o deixou em Creta para organizar o que falta
e para constituir presbíteros em cada cidade, conforme o que ele mesmo ordenou. Então ele faz algumas recomendações e dá algumas características ou virtudes que uma pessoa precisa ter para exercer esta função, este ministério, este serviço à comunidade. Ele diz que todo candidato deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, com filhos crentes e não acusados de levianos e insubordinados. Isto é, uma pessoa que tenha uma família bem constituída, uma família que seja de exemplo para as demais famílias. Marido, esposa, filhos, todos devem dar testemunho da própria fé. E diz ainda, porque é preciso que o episcopo seja irrepreensível como administrador posto por Deus, que não seja arrogante, nem irascível, nem dado ao vinho, nem turbulento, nem cobiçoso de lucros desonestos, mas hospitaleiro, amigo do bem, ponderado, justo, piedoso, continente, firmemente empenhado no ensino fiel da doutrina, de sorte que seja capaz de exortar com a sã doutrina e refutar os contraditores. Isto é necessário que a pessoa seja de exemplo para todos. E essas exigências que o apóstolo coloca são importantes, necessárias para todas as pessoas que são constituídas, chamadas para dirigir uma comunidade cristã, um determinado grupo dentro da igreja. É necessário que a pessoa tenha consciência do seu chamado e que não se pode, de qualquer maneira, colocar-se na frente de um grupo, de uma comunidade, se não se tem consciência de que deve ser para os outros um sinal, uma presença do próprio Cristo. Vocês imaginem se num determinado grupo, numa igreja, a pessoa que está à frente é uma pessoa irascível, isto é, que facilmente se irrita. É ruim quando nós convivemos com as pessoas que não sabem autodominar-se, por qualquer coisa se irrita, por qualquer coisa é capaz de chutar o balde, como a gente diz, é capaz de ofender as outras pessoas. Isso cria uma insegurança, além de ser uma falta de caridade. A pessoa que está à frente de um determinado grupo, à frente de uma igreja, de uma comunidade, deve ter autocontrole, deve ter equilíbrio. Senão, ela pode causar situações constrangedoras dentro da comunidade, dentro do grupo. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio. Não podemos de maneira alguma ser causa de escândalo para as outras pessoas. Jesus, hoje no Evangelho, fala sobre o escândalo. Existem vários tipos de escândalos com o nosso modo de proceder. Por exemplo, São Paulo diz aqui, a pessoa não pode ser alguém que visa o lucro, uma pessoa que é dada à cobiça, que coloca o dinheiro em primeiro lugar. Uma pessoa numa comunidade, ela pode causar escândalo quando ela é apegada ao dinheiro, quando não administra bem os recursos de uma comunidade. Isso causa divisão dentro de uma comunidade. Então é necessário que nós procuremos ser coerentes na comunidade, dentro da própria família, porque as pessoas às vezes se aproximam da comunidade, se aproximam de um determinado grupo e esperam
encontrar pessoas que realmente vivam a palavra de Deus, que vivam o Evangelho. Se aproxima daquele determinado grupo e encontra divisão, encontra discórdia, encontra divisão, contendas, a pessoa pode afastar-se, decepcionada. Ela que está começando o caminho de fé, ou estava procurando aproximar-se da comunidade, buscar Jesus Cristo, e o outro se torna para ela causa de escândalo. Ela afasta-se da comunidade porque não encontrou a acolhida ou o exemplo que ela esperava. Por isso Jesus diz que é inevitável que haja escândalos, mas ai daquele que comete escândalo. Jesus diz que seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançá-la ao mar do que essa pessoa ser causa de queda para o outro. Jesus fala destes pequeninos, isto é, aquelas pessoas que ainda não têm uma fé madura, que estão começando a caminhar, e nós podemos ser causa de tropeço, ser causa de escândalo para elas. Portanto, nós devemos estar atentos para não prejudicar a fé, para não prejudicar aqueles irmãos que ainda não têm a maturidade na fé. Jesus nos fala também do perdão neste evangelho que nós ouvimos hoje. Jesus diz: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. O perdão é uma exigência da vida cristã. Não se pode ser cristão se não se perdoa. E para nós perdoarmos, é necessário que nós tenhamos consciência também das nossas limitações, dos nossos pecados, das nossas faltas, porque ninguém de nós é perfeito, todos nós temos os nossos pecados, todos nós precisamos de compreensão, precisamos de perdão. Em primeiro lugar, do perdão de Deus, porque quem de nós não peca? O apóstolo Paulo diz que o justo peca 7 vezes por dia, isto é, muitas vezes. E nós precisamos continuamente do perdão de Deus. E se nós temos consciência da nossa fraqueza, do nosso limite, e temos consciência de que Deus é misericórdia, que Deus nos ama e por isso Ele nos perdoa, nós também vamos ter a disposição para perdoar, para compreender as dificuldades, as falhas do nosso irmão. Perdoar sempre. É necessário que nós, para fazer uma comunidade, constituir uma comunidade de fé, uma comunidade onde haja comunhão, é necessário o perdão. Se não há perdão, então vai gerar no seio da comunidade dificuldade de relacionamento. Vai haver as contendas, as divisões, as separações, como já falamos, que vai causar depois os escândalos. O perdão é necessário para nós corrigirmos aquilo que pode ser de escândalo no meio de uma comunidade. Perdoar sempre. Não termos medo de perdoar. Devemos sentir essa necessidade do perdão. E o perdão é um bálsamo para a alma e para o corpo. É um bálsamo para a nossa vida, porque as pessoas que guardam ressentimentos, que guardam dentro de si sentimentos de ódio, de vingança, prejudicam a si mesmos. É necessário. Hoje se fala de doença que chamam pneupsicossomática, são 3 palavras juntas. Isto é, quando nós não sabemos perdoar, nós adoecemos no espírito, adoecemos na mente e adoecemos no corpo. Se torna uma doença espiritual, uma doença psicológica e uma doença
do corpo. Então, o perdão é necessário para nós sermos curados, termos a saúde psíquica, termos a saúde mental, termos a saúde da alma e termos a saúde do nosso corpo. Então, o perdão é um remédio e Jesus exige o perdão para que, fazendo assim, nós o imitemos. Ele que perdoou até mesmo aqueles que o colocaram na cruz. Jesus fala também sobre a fé. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, lhe dizem: aumenta a nossa fé. E o Senhor responde: se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela obedeceria. A fé, como nós podemos ter fé? Como nós podemos alimentar a nossa fé? A fé é consequência do nosso relacionamento com Deus, com Jesus. A fé é alimentada pela palavra, é alimentada pela oração. Eu confio em alguém, eu tenho fé em alguém quando eu conheço essa pessoa, e eu sei que eu posso confiar nela, eu sei que eu posso confiar na sua palavra, porque eu convivo com essa pessoa, eu sei que ela é reta, eu sei que ela é honesta. Então, para nós termos uma fé na pessoa de Jesus, é necessário que nós o conheçamos, que nós tenhamos um relacionamento profundo com Ele e com a sua pessoa. Aí eu vou dizer, mesmo que todas as coisas se abalem, eu continuo confiando no Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz: eu sei em que eu coloquei a minha fé, e eu sei em que eu coloquei a minha esperança. Ele afirma isso porque ele tinha um conhecimento profundo, um relacionamento profundo com o Senhor. E se nós temos esse relacionamento com o Senhor, esse conhecimento do Senhor Jesus, então nós iremos ter uma fé segura, firme, não em nós, mas nele, porque sabemos que Ele é, sabemos que Ele não falta conosco. Portanto, a fé é fruto do conhecimento que nós temos de Deus e de Jesus Cristo. Então, é uma fé inabalável na pessoa de Jesus. Que o Senhor nos ajude, então, a ter esta fé, confiar nele, que nós, através da oração, através da palavra, nós nos aproximemos sempre mais dele, vivamos em comunhão com ele. Então nós iremos caminhar firmes, seguros de que o Senhor é a minha força, a minha segurança, e que nada poderá abalar-me nesta vida, nesta caminhada de discípulo missionário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.